E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise rápida da Neoe 3, quarto tri de 2020 e o ano de 2020. Então, Neo Energia. Antes aquele aviso, o vídeo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e todo investidor deve fazer uma análise mais profunda do ativo e levar em consideração o seu perfil de risco. Bora lá! Falando um pouco da Neo Energia, a ticker dela é NEO3. Ela tem a fundação já fazem 25 anos, foi em 1996. A listagem da bolsa também já está há 25 anos. Ela tem sede no Rio de Janeiro, o escriturador foi o Banco do Brasil. Ela atua no setor de energia e ela atua há mais de 20 anos no setor e hoje está presente no estado, atuando no ciclo de complemento de energia. Ela tem o segmento de listagem do novo mercado, tem 100% de tag along e 18,7% de free float. Então ela tem como sócios majoritários aqui boa participação do governo, né, 30% aqui da Caixa, que é um ponto que eu não gosto muito, né, envolvimento do governo dentro das empresas, pois a qualquer momento pode mudar alguma regra ou ele querer fazer alguma atividade, sai um fato relevante e você está sujeito a qualquer modificação. Então bora lá para a análise do quarto tri, o ano de 2020, apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2020 e de 2020 da Neo Energia. Então, eles colocam, né, que 2020 foi um ano de superação, então trazendo aqui pela parte de execução, eles vêm forte aí com a parte de distribuição, então aumentando o número de clientes, aumentando o número de quilômetros de linha e novas subestações e ampliações. Também tem os projetos de expansão, focado na área de transmissão, então entrega de alguns lotes adicionais e também na parte de energia eólica, né, aceleração de obras aí de chafariz e de CITES. Olhando para a parte de cliente, eles trazem novos canais de atendimento e arrecadação. Achei bem interessante essa parte aqui, que é a ampliação dos canais digitais, né? Eles estão bem fortes aí por atendimentos via WhatsApp. 120 milhões arrecadados via cartão de crédito. Eles começaram a arrecadar pelo Pix, então eles já arrecadaram 1 milhão em faturas geradas desde novembro de 2020 pelo Pix. O portal de negociação deles conseguiu 79 milhões desde maio de 2020 e também ele tem faturas via WhatsApp e SMS desde novembro de 2020. Olhando para a parte de crescimento, ele teve os pontos aqui de aquisições de uma distribuidora premium, que é a parte de distribuição da Companhia Elétrica de Brasília, SEB. O leilão de transmissões, então ele arrematou alguns lotes aqui estratégicos dentro do leilão. E ele também traz aqui o Parque de Luzia, né, o primeiro parque solar da Neo Energia, com 100% de energia vendida até 2026 e 20% até o final da vida útil. Isso é bem interessante também. E uma aquisição de projeto eólico. E olhando para a parte de ESG, então eles trazem aqui para a parte de sociedade, teve uma doação aí para a Fiocruz de aproximadamente 100 mil testes para a pandemia, doações da parte de climatização, refrigeração em hospitais e até respiradores. Falando algum pouco aqui dos destaques deles, né, o CAPEX teve um avanço aí nos projetos eólicos e transmissão, por isso que ele teve um aumento de 44% versus 2019. Olhando o EBIT dele, teve um crescimento aqui de aproximadamente 14% versus 2019, que é basicamente refletindo, né, a retomada da atividade econômica. Ele teve um aumento do lucro líquido de 26% versus 2019, baseado muito no melhor EBITDA e resultado financeiro. As despesas operacionais teve um aumento de somente 1%, então ficou andando bem em linha aí com o ano de 2019. Que ele traz aqui também que no quarto tri de 2020 as ações de cobrança e gastos não recorrentes impactou isso. Quando ele olha no ano, o crescimento absorvendo a inflação e o crescimento da base de clientes aí e colaboradores dentro da empresa, então aumentou as despesas operacionais. E a alavancagem, ele traz aqui uma consistente desalavancagem desde quando ele abriu o IPO. Ele traz a evolução da margem bruta aqui com 42,6% desde 2017 até 2020, que traz um CAGR aqui de um crescimento de 9,3% ao ano. Ele traz uma evolução de despesa operacional aí de 1,9% desde 17 até 2020, um CAGR de 0,5% ao ano, que é ok, né, em relação à parte de despesa, ele está crescendo muito mais as margens dele e o EBITDA do que as despesas. Olhando então para o EBITDA, aqui ele teve um crescimento de 77,2%, um CAGR de aproximadamente 15,4% ao ano. E a evolução de lucro líquido aqui de 431%, um CAGR de 51% ao ano aqui, bem interessante. E ele traz, né, que desde 2017 a Neoenergia já destinou aproximadamente 2 bilhões de reais aos seus acionistas em forma de proventos. Então, um ponto bem interessante aqui em relação a redes de transmissão, ele vem com os projetos de implementação, então o avanço dos projetos, né, assegurando a taxa de retorno prevista, então eles são bem focados nisso, então traz aqui alguns resultados de alguns leilões. E um ponto interessante é destacar aqui que ele teve um leilão que ele teve o menor deságio do leilão, e mesmo assim ele conseguiu vencer esse lote.
Então, basicamente, eles compram esses lotes em leilão para colocar as subestações e fazer toda a parte de transmissão de energia. As redes renováveis, então ele traz aqui sobre a parte eólica e solar. Então ele tem aqui na Paraíba, no Piauí e na Bahia. Então somando ele traz aqui no total 29 parques de energia eólica. E um ponto interessante é que ele está com energia vendida de 60% até 2024, assegurando a rentabilidade dos projetos de energia eólica. Falando um pouco dos resultados consolidados aqui, a margem bruta fechou na casa de 12% de ano contra ano, as despesas operacionais 1% somente, então praticamente ela andou de lado aqui, foi ok, resultado bem bom. E a evolução de despesas operacionais aqui de 2% desde 2017 a 2020. A gente pode ver que ele vem bem controlado aí, andando de lado. Ele traz aqui que os impactos nas despesas operacionais vêm em cima da gestão eficiente deles, então não foi um crescimento tão elevado. Basicamente, eles conseguiram absorver a inflação, fizeram um crescimento aqui da base de clientes, também um crescimento de colaboradores e um crescimento da transmissão. E ele traz esse ponto que eu já falei anteriormente, né, que é o mesmo patamar de despesa desde 2017, que é o ponto aqui que ele vem andando bastante em linha. Quando a gente continua ainda no resultado consolidado, a gente olha o EBITDA, teve um crescimento de 14% ano contra ano, e a gente traz aqui, né, o ponto que as redes representam 86%, mais ou menos desse 86%, de 30% a 40% ali seria em relação à transmissão, e a sua grande maioria de 60% a 70% seria em relação à distribuição. Ele também vem aqui com uma crescente com 8% das partes de renováveis e ele tem uns 5% aqui de liberalizado. Olhando o lucro líquido, ele vem com crescimento de 26% ano contra ano, trazendo aqui um pouco dos investimentos dele, 84% está em cima da parte de redes, 14% em cima de renováveis e somente só 2% em cima de liberalizados. Quando a gente olha aqui, então, ele teve uma expansão com aproximadamente 3,3 bilhões em distribuição, então que é a maior parte dele, então tem expansão das redes, renovação de ativos, melhoria das redes e ações de combate às perdas, né? Esse é um ponto bem interessante. Quanto mais ele diminuir as perdas, melhor a margem dele. E ele traz aqui aproximadamente 2 bilhões em transmissão, basicamente focado em projetos de implementação. Então ele está vindo aí pela parte de transmissão. Olhando para a parte de renováveis, ele também teve 60 milhões investidos na parte de hidro e 840 milhões investidos na parte de energia eólica, que é bem interessante. E o liberalizado, basicamente, investimento de 100 milhões em cima de equipamentos. A gente vê aqui que ele tem um crescimento bem forte de investimento na casa de 6,3 bilhões de reais. Quando a gente olha um pouquinho aqui a estrutura do capital, então ele tem uma redução da alavancagem e a preservação do caixa. Então a gente olha aqui a dívida dele em milhões de reais, ele, apesar de ter uma dívida crescendo, né, desde 2017, na casa dos 13 bilhões aqui para aproximadamente 18 bilhões aqui, 18 bilhões e meio. Quando a gente olha a dívida pelo EBITDA ter melhorado, então ele sai de um total de 3,69 para 2,85. Então ele vem até com uma queda aqui, lateralização dessa dívida por EBITDA. É um ponto positivo com a redução dessa dívida por EBITDA. Quando a gente olha a estrutura da dívida dele, né, a dívida de curto prazo tem 14% na dívida de curto prazo e 86% na dívida de longo prazo. E a gente olha a disponibilidade aqui, que seria o caixa, já consegue pagar a dívida de curto prazo. Então é bem interessante que está até controlada a dívida, dá para a gente ver sem problema nenhum. E falando só um pouco do indexador, 60% da dívida é baseado no CDI e Selic e 32% da dívida é baseada em PCA. Então aproximadamente aí 92% da dívida está nesses três indexadores. E um ponto legal aqui que ele traz, que ele trouxe um alongamento do prazo médio de 4 anos da dívida para 4,66 anos. É bem interessante aí que eles estão fazendo uma gestão boa em cima da dívida. E aqui trazendo as considerações finais que eles trazem, né? Os pontos fortes seria o poder de execução e operação demonstrados aí apesar das dificuldades enfrentadas no ano, o avanço dos projetos assegurando as taxas de retorno prometidas, então ele conseguiu trazer as taxas de retorno que foi prometidas, isso é um ponto positivo, que se ele conseguir continuar dessa maneira, a tendência é que quando ele traga novos projetos, mantenha bons números. Falando um pouco do gerenciamento aqui comprometido para implementar de forma ágil a virada em cima da aquisição da Companhia de Energia de Brasília, eles estão bem focados para terminar esse turnaround. A parte robusta, né, da estrutura de capital deles para sustentar os investimentos e os vencimentos da dívida. A gente viu que eles vêm trabalhando bem forte aí com a parte de investimento, porém a dívida está bem controlada em relação aos vencimentos.
E também o ano de 2021 eles colocam que é o ano da execução e continuidade das entregas. Se vocês estão curtindo aqui as análises do canal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilha com quem é sócio já dessa empresa ou quem quer ser sócio e comenta aqui embaixo se você gostou ou não do resultado da Neo Energia. Então, trabalhadores, aqui, dados que eu tirei do site do Fundamentei, a gente olha o patrimônio líquido, ele cresceu de 2019 para 2020. A receita líquida também vem com uma crescente aqui de aproximadamente 2 bilhões. Quando a gente olha o EBITDA, ele teve um crescimento aí de mais ou menos 800 milhões. Quando a gente olha o lucro líquido, ele cresceu aproximadamente 600 milhões de lucro líquido. A margem teve um aumento de 1% de ano contra ano. O ROI teve um aumento de 2%. Ela aumentou um pouco seu caixa, em torno de 1 bilhão. A sua dívida aumentou bastante, faixa dos 4 bilhões, e ela está com uma dívida bem alta, aí de 3,4. A gente sabe que as empresas de energia geralmente giram com a dívida alta, muito por conta da previsibilidade da receita dela, né? Mas ela já vem diminuindo aí essa dívida líquida sobre o EBITDA, e esse ano aqui ela ficou mais ou menos em linha com 2019. Quando a gente olha o payout, ela reduziu bastante o payout em 2020, ela só tem 1% aqui de payout. E quando eu gravo esse vídeo, a ação ficou no valor de R$ 18,70. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu trago aqui no canal. Colocar um ponto aqui para vocês também, compartilha com seus amigos os vídeos que vocês acham interessante, com quem é sócio ou não é sócio das empresas. E também na descrição aqui embaixo tem um link para o Telegram, se vocês quiserem mandar alguma dúvida lá ou sugestão de algum vídeo, manda lá, trago aqui o conteúdo para vocês e respondo vocês ali também dentro do próprio canal do Telegram. Se inscrevam no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.